E aí pessoal, é o Pires aqui. Hoje eu vou listar para vocês 7 serviços de IA que você pode construir com o Cloud Code, entregar de maneira automatizada para negócios, fazer lucro para eles, fazer lucro para você vendendo esse tipo de projeto. E nesse vídeo eu vou compartilhar somente os últimos 7 projetos de IA que eu vendi na minha agência de IA. Eu estou há 3 anos vendendo serviços automatizados com IA para negócios. Eu construí um negócio que chegou a R$70 mil de faturamento só vendendo esses serviços. E nesse vídeo eu vou compartilhar para vocês como eu construo eles, quais ferramentas eu utilizo, para quem vender e como vender. Então vamos lá, pessoal. A primeira solução que eu vou falar aqui com vocês é a solução de CRM automatizada. Como vendas é um negócio que você precisa de muito volume para fazer, você acaba se perdendo na mão. Muitas oportunidades chegam para essas empresas, principalmente negócios locais, e eles não conseguem gerenciar tudo. Eles não conseguem saber qual status está aquela negociação, se esse lead é um lead que chegou há uma semana atrás e ele acabou enrolando demais e ele não está num tempo bom. Enfim. Se um negócio ele não consegue rastrear as vendas dele, é como um carro no escuro. Você não precisa estar bêbado para esse negócio bater. E o seu negócio é basicamente o seu veículo que você tem na sua vida. Se você quer sair do ponto A para o ponto B, a melhor maneira de você chegar nesse ponto B é empreendendo. Então, como negócios rapidamente se perdem na gestão da venda deles e a venda é o coração dos negócios, você colocar esse tipo de sistema onde o dono do negócio ele fica muito confortável de acordar todo dia de manhã, ver a CRM dele e saber aonde que ele vai trabalhar no negócio dele, você não só entrega o retorno de investimento para esse cara, porque ele vai ter muito mais resultado tendo os dados, mas você também entrega para ele algo que é inegociável. Mas você também entrega algo para ele que nenhum dinheiro compra, que é a paz mental. Eu não estou querendo ser hippie aqui, mas quando você começa a empreender, rapidamente você também se perde todos os dias de manhã tentando pensar o que é que você vai fazer naquele dia. Você acorda e você fica com aquela agonia de que tem muita coisa para fazer, mas você não sabe de verdade o que você tem que fazer. E você passa o resto do dia com aquela exaustão na sua cabeça. Agora, a maneira que a gente organiza essas CRMs aqui depende muito do nicho que você vai estar trabalhando. Essa daqui é uma CRM que eu construí para um escritório de advocacia. Eu vejo que tem muito retorno você colocando isso para escritório de advocacia, porque o funil de venda deles é muito linear. E o funil de vendas é a etapa de vendas com cada cliente. O cliente ele acaba conhecendo aquele escritório através de um anúncio, ele manda uma mensagem no WhatsApp, ele passa por um tipo de triagem, e triagem com IA também é um serviço que você pode automatizar, eu vou falar mais pra frente aqui nesse vídeo, mas rapidamente eles passam por uma triagem e eles se perdem na maioria dos escritórios de advocacia. E você consegue acompanhar os status desses leads com a CRM de venda através de um Kanban. Então, em CRMs para escritório de advocacia, eu faço esse tipo de serviço aqui, implementação de Kanban. Você consegue arrastar os leads de um lado para o outro. Eu estou deixando os leads borrados aqui porque entram muitas informações sensíveis, mas você também pode controlar os Kanbans através de funis. Então você tem um Kanban só para o pessoal que entrou em atendimento, para ser lead daquele escritório, para se tornar cliente daquele escritório, mas você também pode fazer um funil daquelas pessoas que já se tornaram clientes do escritório, já assinaram um contrato e agora estão naquela etapa de passar do time comercial, do time de vendas, para o time de onboarding, que é o time de advogados que vai abordar aquele cliente, que vai entender um pouco mais a dor dele, fazer ele assinar alguns contratos e começar a colocar o pé no acelerador para buscar o benefício para esse cliente. Então você resolve muitas coisas aqui. Você resolve a inteligência de vendas desse negócio, você resolve a paz mental do dono desse negócio e você resolve principalmente aquele gargalo entre o time de vendas e o time operacional, que é onde acontece a maior parte do vazamento dos negócios. Muitos negócios criam oportunidades, conseguem vender porque o dono está ali próximo toda hora com o time de vendas, criando cultura de vendas, mas rapidamente eles se perdem na comunicação entre um e o outro, essa passagem da tocha olímpica. E se você não tem o sucesso do cliente, você não consegue reter ele, você não consegue ter indicações e o dono do negócio tem que ficar sempre nessa corrida e uma hora acaba o fôlego. Isso porque todo dono de negócio sente em determinado momento que ele tem que implementar uma CRM de vendas para o negócio dele. E ele acaba sendo bombardeado por vários anúncios de CRM de vendas, mas quando ele faz a assinatura daquele software, seja uma CRM de R$100 por mês ou R$197 por mês, ele vê um monte de função, porque foi implementado um monte de função para conseguir vender para ele, e ele não consegue colocar nenhuma dessas funções. E é assim que as CRMs generalizadas elas funcionam. Se você tentar vender uma CRM para todo tipo de pessoa, você tem que empilhar um monte de função e você acaba não agradando ninguém. E eles cancelam a assinatura com a sua CRM.
Então, a maneira muito mais prática de cortar trabalho operacional na implementação dessa CRM é deixar ela nichada. O seu trabalho vai ser muito menor e a recompensa para o cliente vai ser muito maior. Isso daqui se chama implementação sobre medida e não por assinatura. Então, eu vou colocar essa CRM automatizada por nicho direto no Tier S aqui. Eu acho que é uma excelente sugestão para você iniciar os seus serviços de IA. Existe demanda para todos os lados, você consegue personalizar para todos os lados. Por se tratar de um aplicativo que você entrega para o cliente e está pronto, você não tem muita dor de manutenção, então você não tem que ficar muito próximo desse cliente nos próximos meses. Você até pode colocar uma taxa de manutenção, eu não acho que tem que ser muito, porque é um trabalho que você não vai ter depois de ter entregue. Isso te dá o alívio mental também para trabalhar em próximos projetos, e uma CRM bem implementada, com boas automações, consegue gerar muitas indicações no futuro. Próxima solução, Lead Scraper. Lead Scraper é basicamente você vender dados de pessoas. Vamos lá, pessoal. Lead já é um termo muito abrangente nos dias de hoje. Eu acho que a maioria das pessoas sabem o que é o lead, mas é basicamente você tratar aquela pessoa como um possível cliente para o seu negócio. E a maioria das empresas, elas investem em mídia no Instagram, anúncios online no Instagram, no Facebook, etc., porque o Facebook tem todos os dados dessa pessoa. Então, ela consegue saber se aquela pessoa é um bom potencial cliente para aquele negócio ou não. Se você é um escritório de advocacia e está anunciando no Facebook, o Facebook tem muita chance de te entregar possíveis clientes porque ele conhece cada um daqueles clientes. Sendo que você, brasileiro médio, afegão médio, não foi o único a ter essa ideia. Então, como toda empresa precisa da mesma coisa todo dia, que é gerar oportunidade, a gente vive numa economia de atenção muito difusa. Todas as pessoas estão no Instagram, então todo mundo vai querer anunciar no Instagram, porque o Instagram vai entregar os melhores leads. O leilão do anúncio fica muito mais caro e você tem que criar uma abordagem de vendas muito única para conseguir fechar esses leads, ou você tem que investir muito nos anúncios para ganhar no leilão. Eu acho que existe uma oportunidade que é meio que um oceano azul, é a minha oportunidade favorita para gerar novos negócios, que é, ao invés de comprar a atenção das pessoas, comprar os dados da pessoa direto. Vamos lá. Isso aconteceu muito com o mercado de publicidade tradicional na televisão. Uma inserção de publicidade da CIMED, por exemplo, no BBB, é 120 milhões de reais. E quando ele faz esse tipo de inserção, você está colocando a sua marca na frente do presidiário, de uma vovozinha que não sai de casa há dezenas de anos. Você acaba entregando sua marca para um monte de gente desqualificada e você acaba pegando somente uma pequena fatia do investimento. No Instagram está começando a acontecer a mesma coisa. O cérebro das pessoas está começando a derreter por causa do Reels, por causa do TikTok. Eu não estou querendo parecer apocalíptico aqui, mas para pensar. Você está numa ferramenta de mídia não porque você quer ser famoso, mas sim porque você quer gerar oportunidades para o seu negócio. Se a sua oportunidade é só o contato com a pessoa, porque de um jeito ou de outro você não vai fechar a venda no Instagram. Você vai ter que pegar aquela pessoa do Instagram para levar para o WhatsApp do teu escritório, da tua clínica. Compra logo o dado do WhatsApp desse cara, compra logo o e-mail dele, dependendo do seu negócio. Eu sei que escritório de advocacia não faz venda por e-mail, mas como o WhatsApp é o maior de todos, pega o WhatsApp desse cara direto. Isso daí é uma sacada que eu vi muito em escritórios de advocacia previdenciário que eu trabalhei. Alguns donos de escritórios muito inteligentes conseguiam pegar, através de ferramentas terceiras, o contato de pessoas que tentaram pegar um benefício como o BPC Luas e foi negado, e eles entraram em contato com essas pessoas. A abordagem é muito mais personalizada, você vai direto na dor da pessoa, principalmente depois de ela ter passado por uma experiência negativa. Então você meio que cria ou você se coloca numa oportunidade muito mais próspera para você. Você se coloca toda hora na cara do gol. É óbvio que nem todo chute que você vai fazer vai entrar no gol. Alguns leads não vão aceitar porque é um contato frio, você está batendo na porta das pessoas, elas podem achar que você está querendo roubar elas, etc. Mas enfim, eu acho muito mais eficiente você comprar o dado da pessoa do que gerar todo um leilão de mídia ou começar a gravar um monte de conteúdo. Tem algumas ferramentas como essa daqui da Apify, que você consegue encontrar direto o dado dessas pessoas. Se você ver aqui em Lead Generation, tem ferramentas como essa daqui, chamada Leads Finder. Você recebe 1000 leads para investir $1.5 por esses leads.
Eu preciso ser justo e falar que isso daqui funciona muito mais se você trabalha com empresas estrangeiras. Isso daqui é específico se você está no mercado B2B, se você trabalha de empresa para empresa. Então vamos lá, você tem uma agência de marketing. Você presta serviço para outras empresas. Você ajuda outras empresas a divulgar melhor o serviço de marketing delas. Com a economia financeira que a gente vive hoje no Brasil, é muito mais interessante você prestar serviço para empresas gringas, porque você vai ganhar 6 vezes mais. Se o teu negócio é um encurtador, é um veículo para te tirar do ponto A e te levar para o ponto B, é como se esse veículo ficasse 6 vezes mais rápido toda vez que você escolhe trabalhar com uma empresa gringa. Ter 1.000 dessas oportunidades por 1,5 dólares é um investimento muito melhor do que você colocar 1,5 dólares em energético, ou então qualquer diversão para você, ou colocar 1.000 dólares por mês na Bolsa de Valores. Cara, na Bolsa de Valores você vai ter um retorno de 5% ao ano. Se você coloca 10 dólares aqui, você tem 10.000 oportunidades de venda, é muito provável que no final do ano você tenha feito 20 mil dólares, 30 mil dólares, do que se você colocasse 1.000 dólares por mês na Bolsa de Valores. Só que, o que eu faço aqui na Apify, tá? Eu gosto muito de pegar o dado das pessoas no Instagram. Isso daí me encurta aquele trabalho de ter que gerar mídia no Instagram. Quando eu quero vender os meus serviços de IA e uma grande clientela dos meus serviços são advogados, eu não vou querer fazer conteúdo para advogado. Isso porque também entraria em conflito, porque eu também faço conteúdo educacional aqui para pessoas que querem começar a vender projetos de IA. Então, eu utilizo ferramentas como essa daqui da Apify junto com o Cloud para me gerar uma lista de advogados. Aqui você pode ver que eu pedi para ele gerar uma lista de 10 advogados para mim. Eu procurei esses advogados através da hashtag, porque muitos advogados fazem post com a hashtag deles, e isso daí você vai ver que é um comportamento em qualquer nicho. E aqui ele fez a pesquisa para mim, e ele me trouxe uma tabela de 10 advogados reais aqui no Cloud. Eu tenho um vídeo ensinando como que eu conecto o Apify junto com o Cloud. Eu vou deixar aqui no card do vídeo. Eu não estou falando só para você implementar o Apify dentro do Cloud, desse cliente, dessa empresa que você vai vender esse sistema de lead scraping. É muito mais vantajoso e você consegue aumentar muito o seu valor se você cria um sistema, se você cria um aplicativo só para essa empresa, onde eles colocam as hashtags, por exemplo, todo dia de manhã e você entrega uma lista desses clientes com a busca muito mais profunda do que só o perfil deles. Isso porque o Apify consegue também fazer busca no perfil deles, ver os últimos posts. Isso daí entrega uma abordagem muito mais personalizada para esse time de vendas. Como esse time de vendas vai fazer um trabalho muito difícil, que é abordar essas pessoas e não fazer essas pessoas virem até elas, a venda se torna muito mais difícil. Só que você consegue quebrar muitas dessas coisas se você tiver uma boa abordagem de vendas. Eu dei lá atrás o exemplo dos advogados que pegavam as pessoas que tiveram benefício negado no BPC. Óbvio que essas pessoas estavam num momento muito frágil e isso facilitava a venda. Mas, mais uma vez, se eles não tiverem uma abordagem boa de vendas, eles ainda vão ser vistos como ladrões, ou tentativa de golpe, ou robô, ou IA do OnlyFans, sei lá, um monte de coisa. O Lead Scraper é uma oportunidade financeira muito ótima, você consegue fazer muito resultado. Os meus primeiros clientes todos foram através de prospecção no Instagram, montando a minha própria lista de leads para abordar eles, fazer chamada de vendas. Eu investia R$0 para fazer isso, então com R$0 eu consegui fazer os meus primeiros 2.800, depois 3.500, consegui sair da casa dos meus pais, sendo que ainda existe uma dificuldade de usabilidade. Você entrega os leads, você entrega uma boa mensagem de prospecção, mas ainda depende desse time de vendas abordar os clientes e fechar com esses clientes. Isso daí é uma responsabilidade que você não tem que colocar para você. Se você faz tudo isso e ainda tem que fechar a venda para o cliente, é melhor você se ajoelhar e virar logo o lacaio desse cara. Não é um bom negócio. Ou por outro lado, também é melhor você comprar o negócio desse cara e fazer tudo o que ele faz. Tem muita agência de marketing que se perde nisso, infelizmente, fazem bons anúncios para os seus clientes, geram muitas oportunidades, leva o lead para o WhatsApp, mas o cliente não consegue fechar a venda e ele acaba colocando essa responsabilidade na agência de marketing. E daí a agência de marketing se perde, porque quer fazer o trabalho inteiro. Mais uma vez, você fica muito envolvido. Ou é melhor você comprar o negócio desse cara e fazer o trabalho dele melhor do que ele, ou você simplesmente se ajoelhar e virar lacaio dele. Então é por isso que eu vou colocar essa oportunidade aqui de Lead Scraper no Tier B. É uma boa oportunidade financeira, mas só para quem sabe usar. Próxima solução, sistema de contratos e propostas.
Esse daqui é um sistema de contratos e propostas que eu fiz para mais um escritório de advocacia. É uma parte muito grande da minha carteira de clientes, esses escritórios, porque todo escritório de advocacia, como todo prestador de serviço, precisa fazer muito trabalho laboral. Então, tudo que existe trabalho manual, extremamente laboral, eu consigo automatizar com IA. E como o escritório de advocacia é um dos maiores deles e que também recebe uma boa quantidade financeira, um bom faturamento, eu consigo ajudar esses caras e esses caras conseguem me ajudar. Então, isso daqui foi uma ferramenta que eu criei. Eu tenho basicamente todos os templates de contratos deles. Isso porque os contratos eles são repetitivos, mas eles ainda têm personalizações. Vamos lá, você tem um modelo de contrato que você não vai reescrever do zero, mas 50% ali do contrato já está escrito. O resto é informação de cada cliente, mais personalizações, coisas que aconteceram na chamada de vendas, algumas condições que você fez na chamada de vendas, etc. Então o que eu faço? Eu tenho aqui todos os modelos que encurtam esse caminho. Ao clicar em cada um desses modelos, esse escritório ele tem que preencher um formulário e colocar o contexto do que aconteceu na chamada de vendas. Como existem muitas ferramentas de transcrição a essa altura do campeonato, só precisa copiar a transcrição da chamada e colocar aqui na ferramenta, porque essa é uma ferramenta enriquecida com IA. Então a IA vai pegar o modelo de contrato, vai enriquecer as informações desse cliente no contrato e vai gerar um contrato muito mais rápido para fechar essa venda muito mais rápido. Esse tipo de sistema aqui é o mais valioso de todos quando você aborda empresas que já sabem gerar oportunidades de negócio. Porque essas empresas já não sofrem mais aquele gargalo de mostrar a sua empresa, mostrar a sua oportunidade para novos clientes. O gargalo delas é adquirir esse cliente. Eles recebem muitas oportunidades todo dia no WhatsApp, mas acaba fechando só uma fração delas. Isso é a realidade de muitas empresas. A maioria dos clientes que eu tive aqui na Maven AI Solutions, eles gastavam dezenas de milhares de reais em anúncios, colocavam um time de vendas com a cultura muito hard para abordar todos esses clientes, mas eles simplesmente não conseguiam dar conta de tudo, não conseguiam dar conta de atender o cliente e enviar a proposta a tempo. E como a gente vive numa economia de atenção muito absurda, a maioria das pessoas estão vivendo um ciclo de dopamina infinito com TikTok, Instagram, a gente também tem que encurtar cada vez mais esse ciclo de aquisição. Se uma pessoa está interessada no seu produto, você tem que fazer ela comprar o mais rápido possível. Então, toda vez que você tem uma janela de oportunidade, um lead novo, o sistema ideal é você enviar uma proposta em segundos, assim que ele aceitar a proposta, você envia um contrato. Nesses sistemas aqui, a minha vantagem é que eu deixo a proposta e o contrato embutido na mesma ferramenta. Muitas ferramentas não oferecem isso, e essa é a vantagem de você mesmo criar a sua ferramenta. Aquilo ali foi uma ferramenta criada por mim, junto com o Cloud Code, e eu embuti isso. Então eu cortei na metade esse ciclo de vendas aqui, deixando ele não só 2 vezes mais rápido, mas 10 vezes mais rápido, porque isso daqui era um gargalo. E eu deixei aqui como uma dica adicional, que eu chamo de double dip, é a chuchada dupla. Quando você está comendo a batata frita, você coloca o ketchup, você come e você pega a batata frita e coloca no ketchup de novo. Eu faço isso toda vez porque eu gosto muito de ketchup, principalmente ketchup do Madeiro. Eu só como a batata frita do Madeiro com ketchup, mas enfim. O double dip aqui da coisa é você acoplar esse sistema de contratos e propostas em outros sistemas de IA, como por exemplo o sistema de onboarding. Vamos lá, você tem esse sistema de contrato de proposta, o cliente assinou a proposta, mas e aí? Você adquiriu esse cliente, mas qual é o próximo passo? Como esse cliente está no ciclo de dopamina muito infinito e ele quer prezar por as coisas mais rápidas, ele também tem um remorso muito mais rápido. Então, se o cliente assinou o contrato e nada aconteceu na tela dele, ele já fica arrependido e ele quer cancelar a compra. São assim que as coisas são. Então, se você tem um sistema de onboard com esse cliente, toda vez que ele assinou a proposta, você cria um grupo no WhatsApp dele, você enche ele de notificação, esse cara tem dopamina infinita e ele vai ficar contigo e vai te gerar indicações. Então, isso daqui é uma maneira de satisfazer os clientes dos seus clientes. E se os clientes dos seus clientes estão bem, o seu cliente vai estar bem com você e ele vai te gerar indicações também. Eu posso falar por mim mesmo, na minha própria agência de IA eu tenho esse sistema de contratos e proposta e esse daqui foi o sistema de todos que eu construí, que foram mais de 50 a essa altura do campeonato, esse daqui foi o que mais me deu ROI. Eu lembro, há 3 anos atrás, quando eu comecei a prestar os meus primeiros serviços de IA, eu fazia a proposta no Canva. Isso porque as ferramentas de IA não eram tão boas assim, eu não era tão bom em IA assim, e toda oportunidade que eu tinha, eu fazia uma chamada com o cliente, eu criava a proposta no Canva, me levava de 4 a 5 horas para fazer essa proposta, e eu perdia muita oportunidade de negócio. No momento que eu implementei isso e eu comecei a enviar a proposta 5 minutos depois da chamada para o cliente, o meu faturamento dobrou. Isso porque eu gerei muito mais valor para o cliente. Se ele está procurando um cara de automação,
aquilo ali é a minha oportunidade de mostrar o meu shape para ele, o meu shape de automação, pelo menos. Eu mostrei ali que eu sou um cara que entende do que eu tô fazendo e esse tipo de abordagem gera muito mais valor porque o cara quer resolver o problema dele o mais rápido possível. Ele quer implementar uma solução o mais rápido possível, eu mostro que eu sou o cara qualificado e eu mostro que eu também atendo ele no tempo certo. Então esse sistema aqui, eu nem vou pensar muito, ele vai direto pro S, melhor de todos. Eu vou colocar até na frente da CRM automatizada por nicho. Próxima solução, IA de triagem, a famosa IA recepcionista, atende os leads no WhatsApp. Eu falei há um momento atrás aqui no vídeo que a gente ia tratar sobre isso, principalmente quando as empresas estão naquele leilão de publicidade no Instagram, elas têm que mandar esse público para o WhatsApp, e o WhatsApp é o canal número 1 de vendas no Brasil. Todo mundo tá todo mundo vendendo no WhatsApp e todo mundo pensa a mesma coisa. Vou colocar uma IA para automatizar todo o atendimento do meu cliente. Sendo que isso daí é uma grande burrice, porque se o seu trabalho ele é 100% automatizável, ele é 100% delegável, quer dizer que o seu trabalho não vale nada. Para pensar no trabalho extremamente laboral que o pessoal vivia nas fábricas lá em 1800. Os caras, as criancinhas que viviam em Londres e faziam essa jornada de trabalho de 16 horas, elas estavam vivendo um regime ali que não fazia sentido nenhum, era pura opressão. Não tinha nada de valor naquele trabalho, hoje em dia as máquinas fazem 99% daquele trabalho, e eu concordo que o dono do negócio, ele talvez não tenha que estar envolvido em 100% do ciclo de atendimento. Mas o atendimento ainda é a parte que mais vai te trazer vendas, mais vai te trazer ROI. Então, não automatize tudo. Automatize uma parte, mas não automatize tudo. Eu vi esse erro aqui se repetindo muitas vezes com o escritório de advocacia que eu implementei. Por quê? A triagem jurídica com o cliente é uma coisa muito longa. No momento que o cliente sai do Instagram e vai para o seu WhatsApp, os advogados têm que fazer uma série de perguntas, parece uma sabatina. São as 20 perguntas para saber se ele já teve o benefício, quando que ele tentou, qual é a situação dele, se ele é trabalhador rural, etc. Se você faz o cliente responder todas essas perguntas com a IA, o problema não é nem que a IA vai alucinar. Esse daí é um problema que está sendo resolvido com o tempo. Eu acho que essa altura do campeonato as IAs conversam muito bem. A maioria das pessoas que coloca IA na triagem erra porque investe em modelos baratos. E você está sendo mais uma vez burro, porque se a qualidade do seu atendimento é o que te traz retorno, você deveria investir mais nisso. Sendo que o grande erro, pessoal, é o seguinte. Se você coloca uma IA para fazer 20 perguntas, eu não estou brincando aqui, 20 perguntas para o seu cliente, isso daí é um ciclo de 1 minuto a cada pergunta. Qual é a chance? Qual é a última vez que você passou 20 minutos conversando sem parar com alguém no WhatsApp? Zero. O cérebro das pessoas só consegue prestar atenção por 8 segundos. E eu não tô nem de sacanagem. Então você tem que minimizar essa coisa de 20 minutos para 2. Coloca um IA para fazer 4 perguntas com esse cara e já passa para um especialista do teu time. Faz as perguntas com a maior filtragem possível, só para saber que aquele lead... Por exemplo, você já tem advogado? Não. Então pronto, então tu pode me receber, tu pode vir no meu escritório. Pronto, acabou, resolveu o problema. No meu caso, o que eu acho que pode te gerar ainda mais valor é, ao invés de colocar uma IA na triagem, você fazer um formulário de triagem. Formulário é muito chato, ninguém preenche. Depende. Não preenche porque você é burro, porque você não sabe prometer benefício por aquele formulário. A maioria das pessoas não preenche formulário porque elas têm a expectativa de preencher aquele formulário e só receber contato depois de 3 dias. Vamos lá, qual foi a última vez que isso aconteceu com você? E isso é muito comum de acontecer. Eu, toda hora que preencho formulário, não recebo resposta. Mas, se você coloca o seu lead para preencher um formulário em 2 minutos, prometendo uma consultoria jurídica para ele gratuita, e ele preenche aquilo ali em 2 minutos, depois desses 2 minutos, você coloca ele para falar com uma IA. Uma IA com todo o contexto de tudo que ele preencheu naquele formulário, uma IA que vai durar só 2 minutos de conversa também, e no final, que a IA viu que aquele lead é um bom lead, ele passa para o teu especialista. Resolveu o problema do lead, em 4 minutos ele vai ter uma consultoria jurídica, aumentou a experiência do cliente, porque é um acompanhamento completamente exclusivo. Nenhuma recepcionista conseguiria tratar de maneira tão exclusiva todos os clientes. Primeiro, por causa do volume, e segundo, por causa da paciência humana. Terceiro, resolveu o problema do especialista. O advogado não vai ficar perdendo tempo com lead desqualificado. Então, eu vou trazer aqui a IA de triagem para o ponto A,
você consegue gerar muito valor, o ciclo de valor para os clientes do seu cliente é infinito, o ciclo de valor para o seu cliente também é infinito, sendo que depende dessa comunicação. Você tem que saber trazer, você tem que saber vender essa solução para ele, explicar por que o formulário é bom, explicar por que a triagem é boa, porque a maioria dos clientes hoje em dia, tá, pessoal, todo mundo quer a pílula secreta, todo mundo quer a pílula mágica, quer um IA para fazer todo o trabalho deles. Se você tiver o mínimo de gana para vencer na vida e explicar isso para eles, isso daqui se torna uma solução nível S. Uma solução nível S porque você consegue cobrar manutenção alta e recorrente para esses clientes. No momento que você coloca uma IA que está trazendo um baita faturamento para esse cara nunca vai querer desligar a IA. Tem clientes aqui que eu estou com IA há 3 anos, nunca desligaram, pagando manutenção todos os meses. Com 30 clientes que pagam manutenção por R$300, eu tenho 10 mil só de manutenção, fora os clientes que eu implemento. E cada implementação dessa aqui você consegue por R$5.000 no mínimo. Então, em um mês que você fez 2 implementações e você já tem 30 clientes de manutenção, você fez 40 mil com 2 implementações. Agora vamos lá, próxima solução, IA de agendamento. Essa daqui é muito boa, cara. Eu acho que a gente já pode colocar ela direto no S e depois eu começo a falar as explicações aqui para vocês. Isso porque atinge a maior dor de todas as audiências desse tipo de serviço que precisa de agendamento. Vamos lá. Clínica médica, 66% dos pedidos de agendamento vão fora do horário comercial. Eu posso falar por mim mesmo, eu sou um cara que sofre com alergia toda hora, eu espero que meu filho não sofra com isso, tá? Porque é muito ruim. Mas eu tinha simplesmente esse ciclo infinito de sofrer com alergia porque os meus horários são muito desregulados. E toda vez que a crise chegava de noite, porque eu estava deitado no ar-condicionado, eu já queria agendar a minha consulta no dia seguinte para resolver essa crise. Sendo que eu tinha que esperar até 8 horas da manhã para a recepcionista chegar e me mandar uma mensagem para confirmar o agendamento. Sendo que o meu horário é desregulado, então eu só ia acordar depois das 8 horas da manhã. Eu ficava até 4 horas da manhã fazendo projeto para cliente. Resultado, eu não agendava às 8 horas da manhã, eu acordava tarde, eu tinha que esperar um bom tempo para fazer esse agendamento, as mensagens iam e voltavam, a mulher falava, vou ver o horário, e daí demorava um tempo para ver o horário, nesse tempo eu já tinha sumido do WhatsApp, ficava nesse ping-pong, no final do dia ela saiu do expediente, eu não agendei e eu passei mais um dia com crise. Então, IA de agendamento, vocês podem anotar. Essa daqui é a minha previsão ousada para o mercado. Eu acho que em 5 anos, 80% das clínicas médicas vão ter implementado IA de agendamento. Não é luxo, é sobrevivência de mercado. Isso daqui é algo obrigatório nos dias de hoje, principalmente pela corrida dopaminérgica que a gente tem, principalmente porque as IAs conseguem oferecer esse serviço hoje em dia muito bem. E a maioria das objeções aqui das clínicas que não querem colocar IA no agendamento é porque muitos clientes chegam com dúvidas. E é certo você tratar devidamente as dúvidas dos seus clientes. Muitas dessas dúvidas são dúvidas emocionais. Então, será que esse tratamento aqui vai resolver a minha dor, etc? Será que esse tratamento vai me deixar bonito? No caso de clínicas de estética. E dúvidas emocionais não são muito boas de serem tratadas com IA. IA é para fazer esse trabalho laboral. Mais uma vez, qual é o valor que uma recepcionista entrega para uma clínica, se o trabalho dela é ficar vendo um livro para ver se o horário está disponível e marcar o horário naquele livro? Qual é o valor que essa pessoa entrega? É uma péssima exploração de talentos você colocar um humano para fazer isso. É um trabalho que uma máquina deveria fazer. Por outro lado, o humano ele é muito bom em tratar essas dúvidas emocionais. Então aqui o double dip dessa solução é você colocar um botão ou uma opção da IA do cliente poder falar com o humano para tirar essas dúvidas emocionais. Quando você vai no McDonald's, você encontra aquele totem de autoatendimento. As pessoas que já estão decididas vão no totem e economizam muito tempo. Eu amo que existe aquele totem lá no McDonald's, porque eu não tenho que pegar a fila de atendimento. Já a galera que é enrolada e precisa falar sobre a vida, precisa falar que o joelho tá doendo, elas vão falar com o humano e tá tudo bem. Mas com essa solução você consegue resolver todas as dores da audiência. E com esse tipo de solução aqui de agendamentos, você consegue implementar uma CRM automatizada também, para que o dono dessa clínica acompanhe quantos leads foram atendidos pela IA, quantos foram qualificados pela IA, quantos agendaram com a IA, fazer disparo de remarketing com os leads que agendaram e precisam voltar no tratamento deles. A IA de agendamento acaba se tornando uma porta de entrada para uma cadeia de valor que você consegue gerar muito maior para essas clínicas. Então, direto para o Tier S, esse carinha aqui,
Para fazer esse tipo de solução de IA de atendimento, eu gosto de casar ferramentas, como por exemplo o N8N. Isso porque eu tenho um sistema no N8N que já é pronto para isso. Eu copio e colo esse sistema em toda vez que eu tenho que implementar uma IA de atendimento no WhatsApp, uma IA de agendamento no WhatsApp. Esse sistema aqui já deixa 80% do meu trabalho pronto. Eu não estou falando que toda a automação já vai estar pronta, mas uma boa parte dela, eu digo que 80% da implementação. Então, um serviço desse que me levava um mês para fazer do zero para cada cliente, eu consigo cortar em 5 vezes se eu já tenho os sistemas prontos para reutilizar eles. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal do YouTube que eu mostro um template dedicado de IA de agendamento para clínicas médicas, que você pode vender por R$5.000. Eu disponibilizo esse template de graça aqui. E você pode enriquecer ainda mais esse template utilizando ferramentas de agendamento como essa daqui, do Chatwood, que eu também mostro no vídeo, e criar suas próprias automações e ferramentas de visualização com o Cloud Code, como por exemplo uma CRM automatizada, um sistema de gestão de pacientes e etc. Agora a próxima solução que a gente vai falar é uma solução visual de gestão de time de vendas. É uma infelicidade que eu não posso compartilhar isso daqui visualmente para vocês, porque a maioria das empresas que contratam esse sistema de gestão de time de vendas são empresas bem corporativas, empresas que já têm um time de vendas muito grande, 20 pessoas, até 50 pessoas, e a maioria deles me fazem assinar NDAs, que é para eu não compartilhar as informações sobre esse projeto. Mas eu gosto de falar aqui sobre esse projeto, porque é um projeto que você consegue vender para empresas grandes, então você consegue cobrar bem por elas e não existe muito trabalho para implementar esse tipo de projeto. Por quê? É um projeto de visualização, não existe muitas automações por isso. Mas eu gosto de enriquecer com automações, porque automação é o meu background. Eu ascendi socialmente, eu saí da casa dos meus pais montando automação, então a minha cabeça é muito voltada para automatizar. Toda vez que algum dono de negócio começa a falar sobre um problema comigo, eu já penso em automatizar. O meu cérebro foi condicionado àquilo. E qual é o problema que esses times de vendas têm? Qual é o problema que empresas grandes têm com o time de venda deles? Vamos lá. O vendedor, quando ele começa a se sair bem, ele recebe muita confiança desse negócio. Então ele começa a cagar muita regra. Desculpa pelo meu francês. Mas o vendedor, ele começa a ser muito soberano dentro da empresa e no momento que essa governança falha, a empresa quebra na primeira queda que ela tem. Muitas empresas corporativas têm que renovar o time de vendas inteiro porque eles ficam viciados. Então eles estão indo bem, mas no momento que o marketing traz lead desqualificado, eles ficam, meu Deus, a gente só tá indo mal esse mês, chefe, porque o marketing tá trabalhando mal. Enfim, um time de vendas viciado, e daí tem que demitir todo mundo. Agora, eu sou muito contra liderar microgerenciando pessoas, falando o que elas têm que fazer, mandando automações do que elas têm que fazer. Eu já testei as duas abordagens, eu já tive um time de desenvolvimento aqui na minha agência, a Maven AI Solutions, onde eu microgerenciava eles, eu falava todo dia o que eles tinham que fazer, eu tinha várias automações para eles, e não deu certo. Automação é um trabalho muito artesanal, então você tem que deixar a criatividade das pessoas. Vendas também é a mesma coisa, só que se você não souber o que esses caras estão fazendo, acaba virando casa da mãe Joana. Você não tem mais uma cadeira de dono dentro da sua empresa. A saída para isso é ter inteligência de dados. Desde sempre, empresas corporativas compravam aqueles dashboards em BI, Power BI, etc. Gosto de utilizar como exemplo a V4. A V4 é uma grande agência de marketing, pelo menos na parte de aquisição de clientes. Eles adquiriram muitos clientes através de marketing digital. E em vários vídeos, o fundador da V4, o Denner, mostra orgulhosamente um telão que ele tem com vários gráficos do que está acontecendo no pipeline de aquisição da V4. E isso daí é um excelente trabalho do Denner. Eu acho que isso daí é uma das melhores atitudes que ele pode ter como líder. Eu não sei como ele gerencia o time de vendas dele, mas isso daí é um baita artifício para o sucesso que eles têm na empresa deles. Então esses sistemas de vendas aqui são muito mais em torno de auditar o que o seu time de vendas está fazendo. Quantas chamadas eles fizeram, quantos leads eles abordaram. Isso porque times de vendas, eles giram muito em torno de cultura de meta. O tal do vendedor é o bicho batedor de meta. Não tem como fugir disso, cara. Não adianta fazer ritual hippie na tua empresa para o vendedor vender mais. Não adianta fazer exercício de ativação, fazer todo mundo gritar igual um leão. Enfim, eu acho que se você policiar bem o seu time de vendas, você consegue ter resultados muito melhores do que você ficar ali nas trincheiras com ele todos os dias. O sistema de time de vendas que eu gosto de utilizar são os gráficos, mas, obviamente, sempre vai ter um mas e um double dip aqui para vocês. Eu comecei a implementar um agente de IA para enriquecer esse BI. Então, muitos vendedores, eles não gostam de ficar alimentando CRM, alimentando vendas
Então é uma saída muito boa você ter um agente de IA no WhatsApp para esse vendedor enviar um áudio e atualizar. Por exemplo, tive uma reunião hoje com o Juninho da Dalafila LTDA, ele está muito qualificado, vai fechar com a gente. E esse agente de IA automatiza o CRM, automatiza o dashboard e o gráfico vai tomando proporção. Então o sistema de gestão de time de vendas eu vou colocar como um A. Ele é muito bom, você consegue gerar valor, mas o valor fica muito limitado à previsibilidade. Pelo lado positivo, as empresas grandes, elas querem essa previsibilidade. Empresa grande faz investimento. Empresa grande aprende a alavancar a empresa. Empresário que tem mentalidade para prosperar é saber que ele vai colocar 1.000 e vai voltar 10.000. Sendo que isso fica muito difícil se ele não tem dados. Como que ele vai saber o quanto que ele tem que investir em marketing para gerar mais em venda se ele não tem dado? Então isso daqui é uma solução extremamente eficiente para empresas que já estão prosperando, mas é difícil encontrar essas empresas. E outro ponto positivo, como falei para vocês, é que é fácil de construir, são painéis visuais. Agora vamos lá para o sétimo, SaaS e micro SaaS com Cloud Code. Em 2024, 2025 e até hoje, para ser justo, 2026, eu não sei quando você está vendo esse vídeo, existe uma cultura de SaaS e micro SaaS. Faça 10.000 por mês vendendo SaaS e micro SaaS, enfim. Isso porque com essas ferramentas magníficas de IA, você consegue tirar ideias magníficas do papel. É muito fácil você tirar uma ideia do 0 para o 1 com essas ferramentas de IA. Só que um SaaS ele acaba tomando uma proporção muito maior. Um SaaS ou um micro SaaS de 29 por mês, você precisa de 345 assinaturas para fazer 10.000 reais por mês. Então isso daí não é um negócio que está no 0 para o 1. E nem um negócio que está do 1 para o 10. É um negócio do 10 para o 100. Você está gerenciando centenas de pessoas. Você tem 345 chefes para prestar serviço. Isso porque no momento que você para de prestar serviço para eles, eles cancelam a sua assinatura. Isso daí se chama churn. Então o SaaS, ele é um negócio muito cabuloso porque você tem que gerar aquisição e você tem que gerar retenção para esses caras. E você tem que ser um bom engenheiro para reter esses clientes. SaaS acabam quebrando muito fácil. Gerenciar um banco de dados de 345 assinantes não é a mesma coisa que gerenciar um banco de dados de 10 assinantes ou de 2 assinantes. Por mais que toda essa ideia de SaaS e micro SaaS seja uma ideia muito boa para jovens ambiciosos que querem ganhar dinheiro dormindo, construir o baita produto deles e o produto vender no automático, você não é o Mark Zuckerberg ou Steve Jobs por pensar nisso. Na verdade, a maioria dos donos de SaaS, eles ganhariam muito mais dinheiro se eles fossem donos de agência. Isso porque eles já entendem como automatizar um serviço, eles conseguem construir muito mais rápido aquele serviço para outras empresas, porque o processo vai se repetindo, igual a IA de agendamento que eu falei para vocês. Eu criei um template de IA de agendamento que toda vez eu não começo do 0 para o 100, eu começo do 80 para o 100. Eu tenho 5 vezes mais produtividade porque eu já estou construindo esse sistema há anos. E cada implementação para esse cliente não é R$29 por mês. Essas implementações são no mínimo R$7.500 por mês. Então a grande dor que eu tenho aqui com esse cliente não é a retenção e não é a entrega. Para entregar, eu já tenho um sistema validado. Eu saio do 80 para o 100 toda vez. A minha única dor é a aquisição. Eu tenho que fazer uma reunião com o cliente, eu tenho que gravar vídeos para adquirir clientes, eu tenho que fazer parcerias, eu tenho que participar de eventos. Mas isso é algo que você molda o seu lifestyle. Nada vai mudar se você não mudar. Um cliente não vai cair do céu. E quando você tem um SaaS, você também tem que se movimentar bastante. Eu digo, por experiência empírica, que para você adquirir cliente para um SaaS é muito mais difícil do que você adquirir cliente para sua agência. Isso porque o SaaS gira em torno de vários anúncios que você tem que fazer. Muito provavelmente todos os SaaS que você assinou, ou você viu um vídeo ou você viu um anúncio para assinar aquele SaaS. E fazer conteúdo por si só é uma coisa muito trabalhosa. E a maioria dos SaaS tem uma concorrência muito grande, principalmente por conta dessa lacuna econômica que a gente tem hoje em dia com essas ferramentas de vibe coding. Muita gente está trabalhando na mesma ideia. Vamos lá, quantas vezes você já ouviu falar sobre micro SaaS para barbearia? SaaS para gestão financeira. Cara, tá todo mundo pensando na mesma coisa, bicho. Então a maioria dos fundadores de SaaS e micro SaaS hoje estão no mercado baita sangrento. Para adquirir o cliente é muito caro, principalmente se você tem que adquirir através de anúncio. Fica pior ainda porque você cai no leilão, você cai na sua oferta que está duplicada, todo mundo está fazendo a mesma oferta. E como que o cliente assina? Por que ele vai assinar o seu e não o outro, se é igual? E quando ele assina ainda tem o risco de cancelar a assinatura. Para mim é um péssimo negócio, eu vou colocar o SaaS direto no E. Eu não vou colocar no F porque tem um monte de gente esquilado que consegue hackear esses canais de distribuição, consegue fazer anúncios muito melhores, consegue gravar conteúdo muito melhor, consegue fazer parceria muito melhor e consegue ser um engenheiro muito melhor. Para pensar, a maioria desses caras já são engenheiros.
Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal. E se você ficou interessado em vender os seus serviços de IA através do modelo de agência, eu tenho um curso gratuito aqui no meu canal do YouTube. Ele é um curso de 2 horas e meia, onde eu compartilho as estratégias que eu utilizo para gerar clientes, para fechar clientes nas reuniões de vendas. Esse vídeo aqui, como vender agentes de IA, ele é muito voltado para a oportunidade de agentes de IA, que existia no ano passado, mas existem muitos fundamentos de vendas aqui que eu utilizo até hoje nas minhas reuniões, nas minhas mensagens de prospecção e etc. Se você sentir que você está pronto para acelerar a sua vida e vender mais rápido os seus projetos de IA, você pode entrar na minha comunidade, a AI Makers Club. Lá eu tenho um programa de acompanhamento para você fechar o seu primeiro cliente em 90 dias, garantido, eu te dou o seu dinheiro de volta. Onde eu faço live todos os dias para te ajudar a construir e vender os seus projetos. A gente tem centenas de cases de sucesso aqui na nossa comunidade, muitas pessoas fechando o primeiro cliente deles aqui, como o Apollo, a Luciana, o Alex. As nossas mentorias em grupo acontecem todo dia, às 11 da manhã. Mentorias em grupo é um baita hack, porque você acaba aprendendo com o erro das outras pessoas, o que é que eles estão fazendo no projeto deles. E você também tem a oportunidade de ver a história de sucesso dos nossos membros. Toda sexta-feira, um membro da comunidade conta a história dele, o que é que ele fez para fechar projetos, quais truques ele utilizou. Se você não tiver tempo para participar das chamadas em grupo, você pode ainda marcar uma chamada 1 a 1 comigo ou com alguém do meu time para resolver o seu projeto. Então é isso. Se você curtiu, quer fazer parte da comunidade, assina no link que eu deixo aqui na descrição do vídeo. Até a próxima. Fui!